conosco. Vamos mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês, e que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações, e que a gente possa hoje fazer, como sempre, um bom estudo com boas reflexões. Estamos estudando Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano primeiro, 1858, e a gente está no finalzinho do mês de março. Lembrando que nessas edições mensais que Kardec publicava, hoje a gente chama normalmente para essa revista, esses magazines, geralmente a gente fala artigos, né, que para cada temática, né, que tem dentro da revista, né? E uma dessas temáticas que Kardec sempre traz em praticamente todas as revistas espíritas, todas as edições, é o que ele intitula de palestras familiares de além-túmulo, né? E no estudo passado, nós iniciamos essas palestras familiares de além-túmulo, só que nós não terminamos. Nós vimos ali o caso do assassino Lemé, a rainha de Aúde, e hoje nós temos a terceira palestra, né, familiar de além-túmulo, que é o Dr. Xavier. Em seguida, nós temos o segundo artigo do Sr. Romo, né, que a gente, quando chegar lá, a gente vai relembrar, né, que a gente já falou sobre ele. E o Kardec encerra esse mês de março com Magnetismo e Espiritismo, um dos primeiros artigos que ele publica em 58. Bem, como a gente vê, tem muita coisa interessante aqui para a gente ler hoje. Então, vamos começar com essa palestra de além-túmulo. E lembrando sempre, né? Palestra de além-túmulo. A gente tem bastante dessas palestras, desde 58 até o desencarne de Kardec, porque era muito comum, né, dentro da reunião mediúnica, fazer evocações de espíritos, espíritos familiares, né? A gente lembra que o assassino Lemé, ele tinha desencarnado praticamente 30 dias depois do desencarne, ele é evocado, né? Enfim, então a gente vê que realmente nós perdemos muito do que da proposta inicial espírita, né, que Kardec nos traz com relação à reunião mediúnica, sobre fazer evocações desses espíritos. Porque essas comunicações também trazem grande aprendizado. E isso também nos ajuda a observar que cada espírito tem o seu ponto de vista, de acordo com a evolução dele. E nessas reuniões mediúnicas, não só evocava-se espírito, tinha parte das questões doutrinárias que eram discutidas com os espíritos superiores, os mentores da sociedade. Aí havia as invocações para fazer perguntas a respeito das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas por Kardec, que é o que nós, na atualidade, deveríamos estar fazendo. Vamos lá para a comunicação. O doutor Xavier, sobre as diversas questões psicofisiológicas. Um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, morto há alguns meses, e que se ocupou muito de magnetismo, havia deixado um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com o seu autor. A doença de que sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu a pedido da família, e as respostas que encerra, eminentemente instrutivas,
levaram-nos a inseri-las nesta coletânea, suprimindo, entretanto, tudo quanto fosse de interesse particular. Então, olha que interessante aqui, né? Quem pediu para fazer a evocação foi a família. E o que era de caráter particular foi suprimido, né? Então, como foi um diálogo, né, instrutivo, Kardec vai trazer aqui na Revista Espírita, guardando, lógico, essas particularidades, né? Então, outra coisa que a gente vê também, né? Kardec podia ter respondido, não, o telefone só toca de lá para cá, não é isso? No entanto, o que que ele fez? Ele evocou. Caso o espírito não possa se comunicar, como é que isso se dá? Normalmente, quando o espírito não pode se comunicar, normalmente, tá? O mentor da reunião ele vai se manifestar avisando que tal espírito não pode atender. Atender não é um termo, né? Não pode, né? Digamos, atender no sentido de, né, de vir ao encontro, né, por razões X ou Y, né? Então, nesse caso, tem que evocar. Você só vai saber se o telefone está ocupado ou não se você ligar, né? Se você não ligar, você não vai saber. Então, com o Kardec, pelo menos aqui não funcionava essa história do telefone só toca de lá para cá, não. E outra, a gente lembra que logo nos primeiros meses da revista, porque a gente está em março aqui, né? Mas se eu não me engano, logo em janeiro, a gente tem aquela comunicação de uma mãe pedindo a que evocasse a filha, né? E você lembra, né, que o Kardec também coloca lá, trouxeram a mãe para a reunião mediúnica. Por quê? Porque a mãe conhece a filha, conhece o espírito. E o Kardec não. E caso ele fosse conversar com esse espírito, o que que ele ia conversar que ele não conhece ela? Não sabe as particularidades, não ia saber detectar se era ela ou não, né? Então, aqui, se a gente, quando a gente começa a ler a revista espírita com cuidado, a gente pega esses detalhes no ar, né? Então, aquela história, não, só pode entrar na sala mediúnica, porque a sala mediúnica é um templo, né? Só pode entrar os iniciados ali, não pode vir ninguém de fora, tem que estar preparado. No entanto, né, aquela mãe veio, evoca-se o espírito, o Kardec faz a evocação do espírito, o espírito se manifesta e a mãe conversa com a filha, sob orientação, lógico, da equipe espiritual que estava ali e sob a orientação de Kardec, né? Mas vamos continuar aqui, né, entrando já no diálogo que foi feito com o Xavier. Lembrar do manuscrito que deixaste, o tal do manuscrito que ia revolucionar a ciência, né, do magnetismo, né? Aí o Xavier responde: ligo-lhe pouca importância. Qual a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Obra vã de um ser que ignorava a si mesmo. Aí a gente vê, né? Quando ele era vivo, deu tanta importância para isso, e como espírito ele percebe, né, que era uma obra vã de um ser que se ignorava a si mesmo. Pensáveis, entretanto, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência? Agora vejo muito claramente. Como o espírito poderia corrigir e acabar esse manuscrito? Partir de um ponto que conhecia mal. Talvez fosse preciso refazer tudo. Sois feliz ou infeliz? Espero e sofro. Que esperais? Novas provas. Qual é a causa de vosso sofrimento? O mal que fiz. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Conheceis bem o coração do homem? Kardec foi tentar dar uma aliviada aqui, né? E talvez ele agora, como espírito, ele se reconhece, né? Reconhece realmente que pode ter sido intencional, né?
Sois errante ou encarnado? Errante. Quando, entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Não acreditava nela. E agora? Não creio bastante. Tinhas desejo de entrar em contato comigo. Lembrai-vos? Sim. Vedes a mim e me reconheceis como sendo a pessoa com quem queríeis entrar em relação? Sim. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Transtornou-me. Que pensais dele agora? É uma grande obra. Que pensais do futuro da doutrina espírita? É grande, mas certos discípulos a prejudicam. Quais são os que a prejudicam? Os que atacam o que existe. As religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Como médico, e em razão dos estudos que fizeste, sem dúvida podeis responder às seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Sim. Por quanto tempo? Não há tempo. Precisai vossa resposta, eu vos peço. Isso não dura senão alguns instantes. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. Há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte? Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Ele os desenlaça, não os arrebenta. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que em outros? Sim, nos que em a vida já se elevaram acima da matéria, porque então sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que a este mundo terrestre. A gente estudou, né, sobre a, no livro dos Espíritos, né, no domingo passado, né, quando a gente está tratando justamente desse desencarne, né, com a perturbação, né. Então, esse desprendimento opera-se prontamente em uns do que em outros, aí aqui ele já está apontando também o motivo de ser diferente, né? Quanto mais desapegado, quanto mais entendimento da vida espiritual, né, menos tempo para se desprender, né? Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Quando a criança respira, como se recebesse a alma com ar exterior. Aí o Kardec vem e coloca uma observação aqui. Essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma, privada, segundo ela, desse único meio de salvação, se existisse no corpo antes do nascimento? Para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. Então, aqui a gente vê o cuidado de Kardec, né? O Espírito falou, e ele falou, então está falado, né? É a última palavra? Não, o Kardec ele faz a observação porque o Kardec ele observa que é a opinião do Xavier, né? Em consequência, né, do dogma católico. Porque essa temática, aqui mais para frente, o Kardec vai indicar, né, que essa temática está muito mais desenvolvida no Livro dos Espíritos, nas questões 340 e em diante. Mas ele vai, lá para frente, ele vai avisar isso aqui. Como então explicais a vida intrauterina? Porque aqui ele diz que, né, que a união entre a alma e o corpo é só quando a criança respira, ou seja, na hora que ela vem ao mundo, né? E o Kardec pergunta: como então explicais a vida intrauterina? É a da planta que vegeta.
a criança vive vida animal. Há crime em privar da vida uma criança antes do seu nascimento, uma vez que nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano? Aqui está falando de um aborto, né? A mãe ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. A expiação que deveria sofrer a alma, impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova para a mãe. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Não. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, entre a mãe e o nenê, preservar a vida da mãe, né? A vida que já existe. A união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente. Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa? O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginar que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo. O tempo que o peito se eleva e se abaixa. A gente vai explorar melhor isso aqui, tá? Eu vou seguir, né? Porque a gente sabe que essa resposta aqui, né, ela não está exata, né? A predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Deus a marcou. Essa questão exige maior desenvolvimento. Tendo o espírito escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição de seus pais. Porque pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho. Um espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. Podem os pais, com seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom ao invés de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. 33. Concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas, uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos, e muitas vezes desde o nascimento? Espíritos maus, que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba sob a prova que desejou. Agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. Tudo farei para vos instruir. Observação. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. A encarnação só se completa quando a criança respira. E aqui ele pede para a gente ir no Livro dos Espíritos, nas questões 344 e seguintes. Bem,
Aqui é o livro dos Espíritos, e a gente vai estar, né, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corpórea, Prelúdios do Retorno, União da Alma ao Corpo, Aborto. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, né, mas só se completa no momento do nascimento. E por aí vai, né? Só para a gente ver que o desenvolvimento completo dessa temática está no Livro dos Espíritos. Tá? Então, aqui a gente vê o cuidado de Kardec de quando analisa essas comunicações, né, de ver que, porque esses temas ele já tinha abordado, né, com a espiritualidade superior. Então ele já sabia que era a limitação do espírito Xavier. Vamos lá para o segundo artigo. Bem, aqui nós temos um artigo falando sobre o Sr. Home. Esse que é o segundo artigo, né? Porque nós estudamos o caso do Sr. Home em fevereiro de 1858. E a gente vai ver que tem vários artigos sobre ele na Revista Espírita. Esse aqui será o segundo. Então vamos ler um pouquinho. Como dissemos, o Sr. Home é um médium do gênero daqueles sob cuja influência se produzem mais especialmente fenômenos físicos, sem por isso excluir as manifestações inteligentes. Todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é, por isso mesmo, inteligente, ou seja, não é puramente mecânico e nem poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Mas daí as comunicações instrutivas de elevado alcance moral e filosófico há uma distância muito grande. E não é de nosso conhecimento que o Sr. Home as obtenha de tal natureza. Não sendo médium escrevente, a maior parte das respostas é dada por pancadas indicativas das letras do alfabeto, meio sempre imperfeito e bastante lento, que dificilmente se presta a desenvolvimento de uma certa extensão. Entretanto, ele também obtém a escrita, mas por outro processo que falaremos dentro em pouco. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né, o Sr. Home, ele era um extraordinário médium de efeitos físicos, né? Por isso que Kardec faz essa colocação aqui, apesar dele já ter apresentado o Sr. Home em fevereiro, né? Digamos primeiro, como princípio geral, que as manifestações ostensivas, as que impressionam os sentidos, podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras são independentes da vontade, né? As espontâneas. Por vezes, ocorrem mesmo contra a vontade daquele que lhes é objeto, e ao qual nem sempre são agradáveis. São frequentes os fatos desse gênero, e sem remontar aos relatos mais ou menos autênticos dos tempos recuados, deles a história contemporânea oferece numerosos exemplos, cuja causa, ignorada em seu princípio, é hoje perfeitamente conhecida. Tais são, por exemplo, os ruídos insólitos, o movimento desordenado dos objetos, as cortinas puxadas, as cobertas arrancadas, certas aparições, etc. Algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial que lhes dá o poder de provocar esses fenômenos, pelo menos em parte, por assim dizer, à vontade. Essa faculdade não é muito rara, e de 100 pessoas, 50 pelo menos a possuem em maior ou menor grau. O que distingue o Sr. Home é que nele a faculdade está desenvolvida, como entre os médios de sua espécie, de uma maneira a bem dizer excepcional. Alguns não obterão senão golpes leves, ou
o deslocamento insignificante de uma mesa, enquanto que, sob a influência do Sr. Holmes, os ruídos mais retumbantes fazem-se ouvir e todo o mobiliário de um quarto pode ser revirado. Os móveis, os móveis amontoando-se uns sobre os outros. Por mais estranhos sejam esses fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores, muito zelosos, ainda encontrou o jeito de os amplificar por meio de pura invenção. Por outro lado, os detratores não ficaram inativos. A seu respeito, contra... a seu respeito, contaram todo tipo de anedotas que só existiram em sua imaginação. Eis um exemplo. Ou seja, os admiradores acabavam aumentando, né, exagerando, né, nos relatos, e os detratores mentiam para denegrir a imagem do Holmes, né? E ele vai dar um exemplo disso aqui. O senhor Marquês de, uma das personagens que mais interesse demonstraram pelo senhor Holmes, e em cuja residência o médium era recebido na intimidade, achava-se um dia na ópera com este último. Então, o senhor Marquês de, que ele ocultou o nome, né, e o senhor Holmes, os dois estavam na ópera. E na plateia superior da ópera estava o senhor DP, um de nossos assinantes, e que conhece a ambos pessoalmente. Seu vizinho entabula conversação com ele. O assunto é o senhor Home. Ou seja, lá na ópera, né, estava o senhor Home e esse Marquês, e na plateia em cima estava o senhor P. O vizinho chega com o senhor P e fala para ele: acreditais, disse ele, que aquele pretenso feiticeiro, falando do Holmes, né? Aquele charlatão, encontrou meio de introduzir-se na casa do senhor Marquês de. Seus artifícios, porém, foram descobertos, e ele foi posto no olho da rua a pontapés, como um vil intrigante. Aí o senhor P vira para ele e pergunta: estás bem certo disso? Conheceis o senhor Marquês de? Certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, diz o senhor DP, olhai naquele camarote. Poderei vê-lo em companhia do próprio senhor Home, ao qual não parece que queira dar pontapés. Ou seja, desmascarou na mesma hora, né? Diante disso, o nosso melancólico falador, não julgando conveniente continuar a conversa, pegou seu chapéu e não apareceu mais. Por aí se pode julgar do valor de certas afirmações. Seguramente, se certos fatos divulgados pela maledicência fossem verdadeiros, ter-lhe-iam fechado mais de uma porta. Mas como as casas mais respeitáveis sempre lhe estiveram abertas, deve-se concluir que sempre e por toda parte ele se conduziu como um cavalheiro. Basta, aliás, haver conversado algumas vezes com o Sr. Holmes para ver que, com sua timidez e sua simplicidade de caráter, seria o mais desajeitado de todos os intrigantes. Insistimos nesse ponto pela moralidade da causa. Voltemos às suas manifestações. Sendo nosso objetivo fazer conhecer a verdade, no interesse da ciência, tudo quanto relatamos é colhido em fontes de tal maneira autênticas que podemos garantir-lhes a mais escrupulosa exatidão. Temos testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas para que sua sinceridade possa ser posta em dúvida. Se dissessem que essas pessoas puderam, de boa fé, ser vítimas de uma ilusão, responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade para não se precaverem contra toda falsa aparência. Geralmente, o Sr. Home começa suas sessões pelos fatos conhecidos.
pancadas em uma mesa ou qualquer outra parte do apartamento, procedendo, como já dissemos, Adilho. Segue-se o movimento da mesa, que se opera primeiro pela imposição das mãos dele somente ou de várias pessoas reunidas. Depois, à distância e sem contato. É uma espécie de ensaio. Muito frequentemente, ele nada mais obtém além. Vai depender da disposição em que se encontra e algumas vezes também da dos assistentes. Há pessoas perante as quais jamais produziu coisa alguma, mesmo sendo seus amigos. Não nos alongaremos sobre esses fenômenos, hoje tão conhecidos, e que só se distinguem por sua rapidez e energia. Muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se desloca do solo, eleva-se gradualmente, lentamente, por pequenas sacudidelas, não mais alguns centímetros somente, mas até o teto e fora do alcance das mãos. Após permanecer suspensa no espaço por alguns segundos, desce como havia subido, lenta e gradualmente. Sendo um fato conhecido, a suspensão de um corpo inerte de peso específico incomparavelmente maior que o do ar, concebe-se que o mesmo se possa dar com um corpo animado. Não nos consta que o Sr. Home tivesse agido sobre alguma pessoa além dele mesmo, e ainda assim, o fato não se produziu em Paris, mas verificou-se diversas vezes, tanto em Florença como na França, especialmente em Bordeaux, na presença das mais respeitáveis testemunhas que poderíamos citar, se necessário. Como a mesa, ele se elevou até o teto, descendo do mesmo modo. O que é de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade. E ele mesmo nos disse que dele não se apercebe, acreditando estar sempre no solo, a menos que olhe para baixo. Apenas as testemunhas o veem elevar-se. Quanto a ele, experimenta nesse momento a sensação produzida pelo sacolejo de um navio sobre as ondas. De resto, o fato que relatamos não é de forma alguma peculiar ao Sr. Holmes. A história cita vários exemplos autênticos que relataremos depois. É interessante, né, ele relatando aqui como é que se dava esses fenômenos. Era uma espécie de aquecimento, né? Primeiro alguns objetos, depois a mesa se flutuava e o próprio Home flutuava. O Kardec deixa claro que ele não fazia isso com outras pessoas além dele, né? E ele mesmo não se dava conta, né? Que ele estava flutuando. Era um fenômeno tão espontâneo, né? Que ele não se dava conta. Vamos continuar aqui. Então, de todas as manifestações produzidas pelo Sr. Home, a mais extraordinária, sem dúvida, é a das aparições. Razão porque nelas insistiremos mais, tendo em vista as graves consequências daí decorrentes e a luz que elas lançam sobre uma multidão de outros fatos. O mesmo acontece com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc. No próximo número, examinaremos detalhadamente esses fenômenos. Retornando de uma viagem à Holanda, onde produziu forte sensação na corte e na alta sociedade, o Sr. Home acaba de partir para a Itália. Sua saúde gravemente alterada exigia um clima mais ameno. Confirmamos com prazer o que certos jornais relataram de um legado de 6.000 francos de renda que lhe foi feito por uma dama inglesa, convertida por ele à doutrina espírita e em reconhecimento da satisfação que ela experimentou. Sob todos os aspectos, merecia o Sr. Home esse honroso testemunho. Esse ato, de parte da doadora, é um precedente que terá o aplauso de todos quanto partilham de nossas convicções. Esperamos tenha a doutrina um dia o seu mecenas. A posteridade inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade. A religião nos ensina a existência da alma e a sua imortalidade. O Espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável
não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual, porque engendra o egoísmo, o que há, com efeito, fora do eu, para quem tudo liga à matéria e à vida presente. Intimamente vinculada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a nossa natureza, a doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Lembra ao homem os seus deveres para com Deus, a sociedade e para consigo mesmo. Colaborar na sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceticismo que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. Então, esse é o segundo artigo que Kardec dedica, né, ao Sr. Rome. Ele vai continuar falando do Sr. Rome, como ele relata aqui, né? Ele vai falar mais sobre esses outros fenômenos no próximo artigo. E para concluir esse mês de março, nós vamos fechar com esse artigo que Kardec escreve sobre magnetismo e espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo, e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada fez esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar um mútuo apoio. Completam-se e se explicam uma pela outra. Seus adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos no início. Nós quem? Kardec, né? Mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Admitem sua ação e, nos fenômenos sonambúlicos, reconhecem uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova, é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira, e muito frequentemente, para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno de homem sério e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. O... A gente vem estudando, né, no Espiritismo, e a própria a Gênese, né, Kardec ele vai abrir aquele primeiro capítulo do livro A Gênese, né, Natureza da Revelação Espírita,
E ali mesmo naquele texto, ele vai estar falando justamente que nenhum ensinamento é dado para a humanidade de uma vez só, né? Os espíritos não trazem um conhecimento de uma vez só. Como é que eles vão fazendo? Eles vão trazendo paulatinamente, à medida que a gente vai evoluindo e o nosso nível de compreensão, eles vão trazendo aos poucos esses conhecimentos. Quando a gente olha para o magnetismo e para o espiritismo, é exatamente isso que ocorre. O magnetismo, na verdade, ele abre as portas para o espiritismo. Porque presta atenção aqui nesse início de texto que Kardec coloca. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, né? Algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar esse nome, né, de descoberta para os fenômenos espíritas, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo, e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se, e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Então, uma não deu um golpe na outra. Uma é tão importante quanto a outra. Aí ele coloca aqui, ambas com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Agora, nós sabemos que depois de Mesmer, o magnetismo ele foi mais desenvolvido por Deleuze e Pioceli, só que por outros tomaram outros rumos também e acabaram, é, digamos assim, tendo as dissidências, né? Por isso que ele coloca, seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas, e aqui o Kardec ele coloca uma nota de observação, né? Magnetizador é o que pratica o magnetismo. Magnetista se diz de alguém que lhe adote os princípios. Pode ser magnetista sem ser magnetizador, mas não pode ser magnetizador sem ser magnetista. Só para explicar, né? Então, alguns magnetistas não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Porque o Mesmer, quando ele desenvolve essa ciência magnética, ele não leva em consideração os espíritos. E esses adeptos seguem à risca isso, né? Acreditam poder tudo explicar, não só pela ação do fluido magnético. E aí o Kardec fala a opinião que nós nos limitamos a constatar, reservando-nos a discuti-la mais tarde. E ele afirma que ele próprio pensava dessa forma no início. Por quê? Porque o Kardec, antes do Espiritismo, ele estudou mais de 30 anos. E se ele bebeu na fonte, que era o Mesmer, ele também trabalhava só com fluido magnético. Por isso que quando surgiram os primeiros fenômenos das mesas girantes, lembra, né? Que aí ele fala, disse, não, eu não me impressiono porque eu sei que o magnetismo provoca esses movimentos. Só que quando falaram para ele que a mesa estava respondendo, aí ele falou, não, aí é outra coisa, né? Porque se você está falando que ela tem músculo para se movimentar e cérebro para pensar e responder, né? Foi quando ele foi realmente fazer a investigação. Sim, porque na realidade, né, Mário, Kardec acreditava que o magnetismo poderia mexer uma mesa, mas na realidade não, né? Magnetismo não pode mexer uma mesa. Quem mexia uma mesa eram, né, os efeitos físicos dos espíritos que estavam ali. O magnetismo jamais iria mexer uma mesa.
Ele acreditava que poderia ser feito um efeito do magnetismo, mas se teve movimentos de mesa, outras coisas antes de conhecer a doutrina espírita, era o efeito dos espíritos, mas eles Sim, ainda não você pode estavam envolvidos explicar, nisso, né? mas você pode explicar esses fenômenos de duas formas. De forma anímica, pela parapsicologia, hoje chamada de parapsicologia. Porque para você movimentar um copo, por exemplo, você não precisa do espírito. Você pode fazer isso Tua com a própria força do vibração, magnetismo. tua própria vibração espiritual. Pois é, aí isso é anímico, isso daí né? Só que o Kardec, quando ele estudou com o magnetismo, ele não fazia a ideia, ele não estudava essa possibilidade de haver espírito. Sim, é isso. E Aham. provavelmente muitos fenômenos ocorrem até mesmo por causa dessa, não só do anímico, do efeito anímico, mas até de um efeito espiritual. Só que eles não levavam em consideração. Sim, não Eles tinha. achavam que tudo era por causa do fluido magnético. Isto, é. Quando ele vai conhecer os fenômenos, que ele entra em contato com os espíritos, aí os espíritos vão falar para ele o que ocorre realmente. Lembra que a gente estava falando lá ontem, né, que a gente falou, saiu, que a gente estava falando sobre o fluido magnético, né? O fluido de você que está dando o passe, né? O que se pensava na época? Que o Mervin achava que ele curava através do magnetismo dele. Ele não levava em conta o espírito. Então, quando o Kardec vai trabalhar, ele sabe que existe o espírito que vai trabalhar com o fluido perispiritual que vai promover a cura, né? Então, quando ele colocar aqui, né, que deixa eu ver aqui. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Só que ele bate nessa tecla que, na verdade, uma não substitui a outra. Se a gente realmente começar a estudar mais profundamente o magnetismo, talvez muitos fenômenos que o espiritismo explica, eles se tornem mais claros. Assim como o passe magnético ficou mais claro para Kardec depois de ter conhecido a doutrina dos espíritos. Né? Então, o Kardec ele chama muito atenção aqui. Ou seja, nós mesmos a partilhávamos no início. Partilhava do quê? Que só poderia ser explicado pela ação do fluido magnético e não sob a ação, né, dos espíritos. Vamos pegar daqui o texto. Nós mesmos a partilhávamos no início, né? Ou seja, que não admitiam a existência, né, ou manifestação dos espíritos. Mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do Espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Mas, ou seja, o Kardec está falando que o espírita ele é partidário do magnetismo, porque ele entende o, o, o funcionamento, digamos assim, né, do magnetismo junto com o trabalho dos espíritos. Mas nem todos os magnetistas são espíritas. Porque dentre eles há alguns que não acreditam na manifestação dos espíritos. Tudo bem até aqui, Nilson? Olha só o que Kardec escreve aqui. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Né? Isso daqui é uma grande verdade. Se Moisés preparou o caminho, né, como primeira revelação, né, para vir Jesus como a segunda revelação, e o Espiritismo como terceira revelação,
a gente também tem que admitir que quem preparou também o caminho do espiritismo foram os fenômenos, magnéticos. os princípios desenvolvidos, né, por Franz Anton Mesmer. Por quê? Porque lembra que Kardec ele vai falar que ao tempo dele era a coisa mais comum era você consultar um sonâmbulo, ou seja, a ideia do magnetismo já está implementada. Para se falar do espírito foi mais fácil, porque já se lidava com uma coisa abstrata, com o magnetismo. Como é que o magnetismo pode curar só com imposição da mão? Como é que o sonâmbulo pode entrar em transe e através desse transe, ele fazer, receitar e, e diagnosticar uma doença, né? Então, se a gente parar para pensar, realmente, o magnetismo teve essa função de preparar o caminho para o espiritismo, né? E o rápido progresso desta última, do espiritismo, se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira, que a gente acabou de falar, né? Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas não amastam um passo, porque essas coisas aqui eram aceitas e estudadas, né? O sonambulismo, o êxtase, o magnetismo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto. E aqui é a coisa que eu acho mais interessante. Olha a comparação que ele faz. Poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre esse assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que, a bem da verdade, não passam de uma. Então, a gente tem que lembrar que, no tempo de Kardec, tinha jornais que tratavam, né, do magnetismo, tinham instituições, tinham, ou seja, era muito bem divulgado, né? E talvez seja por isso que Kardec deixou, foi protelando, né, para mais tarde escrever sobre o assunto. Acabou desencarnando e não escreveu, né? E o magnetismo acabou sendo desacreditado pela medicina, né? Como coisa de charlatãs, né? Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção, que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores, devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que, de uma forma ou de outra, é sempre o reflexo das paixões vivazes, a posteridade far-lhe-á justiça. Far-lhes a justiça. Ela colocará os nomes do Barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetismo, do senhor Millet, diretor de União Magnética, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Pirsegui e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo, popularizado, fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais. E quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais ao rosto. Assina Allan Kardec. E olha, a gente vê com uma certa tristeza, né? Por quê? Porque hoje, falar de magnetismo é a mesma coisa que falar de curanderismo, de misticismo
e de coisa de superstição, né? Então, e quando a gente vai fazer uma pesquisa e vai ver quem eram esses homens, eram só homens de ciência, né? Eram condes, eram barões, era gente da mais alta é, Muito corte e cultura, também da né? intelectualidade, né? Estudiosos, É, né? isso. E como que caiu no Intelectuais, né? ridículo nessas ciências, né? Nós terminamos a Revista Espírita de março. No próximo estudo, a gente volta no mês de abril de 1858. Esse negócio do passe, né? A gente faz em todos os momentos, sabe, Sayuri? Porque, por exemplo, tu vê, por exemplo, meu netinho, que esse dia estava com prisão de ventre, ele não conseguia ir fazer cocô, fazia 2, 3 meses, 2, 3 dias. E aí eu comecei a fazer aquele movimento circular na barriguinha dele, sabe, com o olhinho de amêndoas. E aí eu pedi, nossa, que um bom espírito me auxilie, né? Aumentar a minha vontade de fazer o bem, que ele fique bem, que possa auxiliar. Tu tá fazendo um passe. Quando tu tá, né, com alguém do teu lado e essa pessoa não tá bem, né, tu dirige uma palavra de carinho, de conforto. É um bom espírito vai se aliar a ti e vai transmitir uma vibração mais gostosa. E aí aquela pessoa diz para ti: Puxa, muito obrigada, me senti bem melhor depois que a gente conversou. É um passe também, né? Você não faz oração para alguém? É, Quando mesma você está coisa. fazendo uma oração para alguém, é uma vibração. É isso aí. Então, assim nós terminamos mais um estudo da Revista Espírita, agradecendo a presença de cada uma de vocês, agradecendo também àqueles que vão assistir mais tarde no nosso canal no YouTube. Então, até a próxima, um beijo no coração de todos e até lá.